dólar. A repórter Bessie Cavalcante tem todos os detalhes sobre o que deve movimentar as negociações nesta terça-feira. Oi, Bessie, bom dia para você. Oi, Paula, um excelente dia para você, para a Mari, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Eu estou com esse ar de riso porque eu estava pensando no que eu ia te responder, mas possivelmente as movimentações de Donald Trump, né? Ontem eu acho que eu estava no melhor lugar para se estar diante daquele derretimento dos mercados mundo afora, que era uma reunião dentro do Banco Central aqui em São Paulo, em que o Banco Central premiava ali os economistas brasileiros que fazem as projeções mais acertadas em relação aos nossos principais indicadores econômicos, né? E esses economistas, eles estão ali bastante confusos, como bem disse a Mari agora há pouco, né? E quem não está confuso nesse cenário está mal informado, né? Então, o que a gente ouviu, a tônica dessa reunião ontem foi exatamente a imprevisibilidade, né? Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, inclusive, abriu esse evento dizendo que nunca imaginou, né? Ou qualquer outra pessoa que tenha estudado economia nunca imaginou que a volatilidade e as incertezas do Brasil fossem, de repente, estar ali mais próximas dessas economias mais avançadas, né? Então, a palavra que a gente mais ouviu desses economistas ontem foi incerteza, né? E eu acho que é o que a gente está vendo um pouco mundo afora, né, com o derretimento dessas bolsas de valores. Ontem a gente viu principalmente ali os mercados asiáticos, que vocês falaram agora há pouco, né? Teve circuit break, teve ali a bolsa de Hong Kong caindo 13%, né? O circuit break, quando a gente sabe, né, ele é acionado ali, quando as negociações começam a não fazer sentido e aí o mercado para de fato reanalisar como é que vai ser a volta. Então a gente teve muita coisa acontecendo, as bolsas realmente derreteram mundo afora, né? E um consenso que eu ouvi desses economistas é de que a gente tem dois caminhos, né, para a reação a essas tarifas de Donald Trump, o da retaliação e o da negociação, né? Há um certo consenso entre eles de que se a gente tiver mais negociações por parte dos países, a gente vai ter ali um mar mais para o calmo. Se todo mundo resolver retaliar, a gente vai ter, portanto, um mar mais revolto. E eu acho que foi o que a gente viu nos últimos dias. Primeiro lá com a China, né, retaliando em 34% na sexta-feira, e aí foi quando começou a intensificar-se essa crise, né? E agora a gente vê, né, a Europa já trabalhando, ensaiando ali colocar uma reciprocidade dessas tarifas, na verdade, não reciprocidade. A União Europeia está trabalhando ali, ensaiando colocar 25% de retaliação para essas tarifas. A gente teve, inclusive, ontem o vice-presidente da Comissão Europeia para a Indústria, o Stéphane Séjourné, dizendo que a União Europeia tem as cartas para dobrar os Estados Unidos, ou seja, essa fala é nada apaziguadora, não parece estar indo pelo caminho da negociação, né? Eles falam, inclusive, em barrar empresas americanas na Europa, né? Diz que isso é muito difícil, mas que é um caminho que deve ser avaliado, né? Caso essas negociações, de repente, com os Estados Unidos não tomem o caminho que a Europa imagina que devam tomar, né? Os economistas aqui também acham muito difícil um alívio por parte do câmbio, né, para esses próximos meses, diante dessa situação indefinida do tarifaço de Donald Trump. Eles falam isso exatamente porque não existe uma conjuntura, Paula e Mari, né? A gente sabe, a gente teve a crise, ontem eles fizeram essa analogia com a Covid, com a crise econômica da Covid-19, mas teve também ali, a gente sabe que teve a crise de 2008, então, onde a gente teve um derretimento ali do mercado financeiro a nível global, e eles trouxeram esses dois eventos colocando como a influência da conjuntura, né? No caso, o comportamento dos bancos na crise financeira de 2008 e a Covid-19 em relação à crise econômica durante a pandemia. Mas agora a gente tem a decisão de um agente que é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, as decisões de Trump, elas são imprevisíveis e é isso que tem chacoalhado bastante as bolsas mundo afora, né? Um cenário difícil. Inclusive, esses economistas trouxeram também uma perspectiva que pode influenciar os países em desenvolvimento, né? Os países emergentes, que é uma perspectiva de deflação. Inclusive, aqui no Brasil, lá em Brasília, já começa a trabalhar com essa possibilidade de que pode ser que a gente tenha cortes na taxa de juros, pelo menos uma expectativa do governo diante dessa possível desaceleração das economias mundo afora, né? Então, a gente tem, inclusive, dentro do governo, pressões já com essa queda do petróleo que a gente tem visto aí insistentemente para que haja uma redução no preço dos combustíveis. Então, é muita coisa influenciando o que está acontecendo, Paula, mas já chegando aqui para a nossa Bolsa de Valores, a gente teve o nosso índice recuando
1,31% aos 125.588 pontos, né, com queda significativa das ações da Petrobras e da Vale nesse cenário negativo para as commodities que eu acabei de delinear aqui. Ao longo do dia, o Ibovespa oscilou entre 123 mil e 128 mil pontos. A gente teve um giro financeiro de 23 bilhões e 30 bilhões no caso da B3, né? E as ações ordinárias da Petrobras, que eu ressaltei aqui a queda, né, tiveram ali uma queda de 5,57% e, no caso das preferenciais, 3,97%. A gente teve dólar também subindo, né, mais uma vez, com a forte alta e fechou ali em R$ 5,90. Né? Outra fala interessante desses economistas é que eles disseram que nesse cenário aqui, né, doméstico, né, a gente tem o dólar, ele sobe muito rápido, né? Está no 5,60, daqui a pouco já está batendo os R$ 6 muito rápido, o que torna ainda mais difícil fazer qualquer projeção. Então, né, Paula, já devolvo para você com essa expectativa do que deve acontecer hoje para influenciar os nossos mercados, vindo, claro, lá dos Estados Unidos. É isso, muito obrigada pelas suas informações, Bessi Cavalcante, e a gente continua repercutindo tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil e também no mundo por causa do tarifaço de Trump. Obrigada.